Oi, vamos lá para mais uma resolução? Para entender esse exercício, eu resolvi pegar resultados de uma tabela que a gente preencheu na lista anterior, de duas tabelas. Olha essas duas tabelas aí. Aí vou, mas para que e tal? A lista anterior a essa é uma lista que faz a gente entender conceitos, entender as proporções. E aí, a partir disso é que a gente consegue aplicar. Mas e aí, como é que fica tudo isso, né? O que a gente tem que fazer? O enunciado está falando de duas substâncias diferentes. Olha aqui, ó. E por isso que eu peguei duas tabelas, uma que faz referência ao ferro, outra que faz referência ao alumínio. Além disso, diz que é para oferecer para a substância a mesma quantidade de calor, nessa análise, né? A mesma quantidade de calor. E que aí ele pede, né, para a gente comparar a variação de temperatura. Onde para qual caso a variação de temperatura vai ser maior. Olha o que eu fiz. Eu escolhi duas linhas, uma de uma tabela e a outra da outra tabela, que consistem com a proposta do problema. Mesma massa, eu escolhi aí 100 gramas, 100 gramas, são duas substâncias diferentes, uma do ferro, outra do alumínio. A quantidade de calor fornecida é a mesma. E eu queria que você comparasse para mim o valor do calor específico do ferro e do alumínio. Você viu que o calor específico do ferro é menor do que do alumínio? E que a variação de temperatura do ferro foi maior? A variação de temperatura do ferro foi de 10 graus Celsius e do alumínio foi de 5 graus Celsius. Ou seja, né, para aquela substância que tem calor específico menor, em um caso como esse, a variação de temperatura vai ser maior. Por isso que eu marco a alternativa E de elefante. A maior variação de temperatura vai ser para quem tem menor calor específico. Oi, vô. Tá bom, mas eu quero entender melhor a própria ideia de calor específico. Quando a gente diz que uma substância tem calor específico de 0,1 caloria por grama grau Celsius, é porque ela precisa, para cada grau Celsius, ela precisa de 0,1 caloria. Então, para cada grama aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, ela precisa de 0,1 caloria. Essa é a ideia. Já, por exemplo, para alumínio, quando a gente vê que o calor específico do alumínio é 0,2 caloria por grama grau Celsius, é porque para cada grama do alumínio aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, precisa de 0,2 calorias. Ou seja, para que o alumínio aumente sua temperatura, precisa de mais energia. Precisa de 0,2 para cada grama para cada grau Celsius, enquanto no ferro precisa de 0,1 cada grama cada grau Celsius. Quer dizer que o alumínio precisa de mais energia para aquecer. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que é mais difícil aquecer o alumínio. Por isso que ele, comparado ao ferro, lógico, né? É por isso que ele não aquece tanto, porque ele tem um calor específico maior, aí ele não aquece tanto. É isso aí, comparado ao ferro. Valeu, valeu, valeu. Ah, deixa eu aproveitar e falar isso, né? A lista anterior, ela ajuda muito nesse tipo de análise. É importante que você faça a lista anterior pensando nisso. Essas comparações entre as tabelas, o entendimento do que é uma constante, entender as unidades de onde elas vêm. Isso tudo é muito legal, porque todas essas ideias depois você aplica em diversas áreas. Não só da física, não, viu? Mas em diversas áreas. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.